o tema família é um tema que vem sofrendo assim uma transformação radical, acho que desde o final dos anos 80. E nós vamos ver aí um conteúdo muito interessante que nos ajuda a entender por quê, justamente pelas carências em termos de informações. Ao mesmo tempo a gente vai reunir um monte de referências assim importantes sobre a questão do filho rebelde, do marido inconsequente, onde nascem todas essas divergências entre seres humanos que na realidade precisam repensar o tema, talvez sob um ponto de vista mais amplo, considerando inclusive a realidade espiritual que, de uma certa forma, antecede a realidade em que nós vivemos. Como não poderia deixar de ser, nós vamos começar vendo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar conteúdos acerca de família no Livro dos Espíritos, sobretudo nas leis morais, que vai falar sobre a lei da sociedade. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, que é uma afirmação contida lá no Decálogo de Moisés, que mostra que a questão da relação com os mais idosos, os ancestrais, é uma complicação milenar, né? Nós vamos encontrar também conteúdos no capítulo Não Separar o que Deus Juntou, onde nós vamos ouvir pela primeira vez, talvez, falar sobre o divórcio, que na Europa já era uma coisa relativamente conhecida, quando em 1864 foi publicado o Livro dos Espíritos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. No século XX, nós sabemos que o Brasil chegou ao divórcio em 1970, né? Acho que 70, através do Nelson Carneiro, numa briga aí no judiciário, no legislativo, que demorou décadas para suceder ao tal do divórcio, que era uma forma um pouco mais, talvez, injusta para a mulher, principalmente, né? Então, ouvindo lá a espiritualidade a partir dos questionamentos de Kardec. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, que é o que está acontecendo aqui agora no mundo em que vivemos? Uma recrudescência do egoísmo. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade, afirma a espiritualidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos, comenta Allan Kardec. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A gente vê que essa questão do casamento ela varia de acordo com a cultura, a localidade. Na Índia é negociada, no Oriente Médio nós temos lá aquela posição da mulher subalterna ao homem, né, principalmente nas sociedades influenciadas pelo islamismo. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Isso aqui é muito importante, nós vamos ver lá na frente uma informação que para mim foi surpreendente. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira pergunta. Relacionamentos iniciados pela atração visual sexual geralmente resultam complicados. Esse tema, inclusive, foi tratado semana retrasada aqui na Casa do Caminho pela doutora Maria Antonieta Sá, uma psicóloga com história de vida fantástica, e que fez uma palestra também muito interessante sobre o tema. Como explicar isso? O tema, aliás, era coragem e casamento. Todos os problemas da vida afetiva, responde a espiritualidade, serão devidamente aclarados quando o conhecimento da reencarnação for concebido na base da regra áurea.
Faremos a outra e nos domínios afetivos aquilo que desejamos se nos faça. Isso porque de tudo que doarmos ao coração alheio, recolheremos de volta. O amor em sua luminosa liberdade é independente em suas escolhas e manifestações. No entanto, obedece igualmente ao princípio: livre na sementeira e escravo na colheita. Em muitas ocasiões, o rival que abatemos de um modo ou de outro, induzindo-o à desencarnação numa outra vida, é o filho que a vida e o tempo nos colocam nos braços a cobrar-nos em abnegação e renúncia à assistência e à proteção que lhe devemos. O jovem ou a jovem que furtamos dos braços de nossos filhos, considerando-os indignos de nossa equipe doméstica, impondo-lhes direto ou indiretamente a morte do corpo físico, nesse ponto muitos suicídios aconteceram e continuam talvez acontecendo sem que se saiba, por causa dessa tentativa de domínio e controle daqueles que nos descendem, tentando orientar-lhes a vida na direção que nós achamos certa. Voltam na condição de netos, em muitas circunstâncias, compartilhando-nos o leito e a vida. A criança nascitura que arrojamos à vala do aborto desnecessário, e que deveria nascer e crescer para o desenvolvimento da afetividade pacífica entre os nossos descendentes, costuma encontrar novo berço em nosso clima social, reaparecendo na condição do homem ou da mulher que mais tarde nos aborda a organização familiar, exigindo-nos pesados tributos de aflição. As criaturas que enganamos no terreno do afeto em outras instâncias habitualmente retornam até nós por filhos problemas, reclamando-nos atenção e carinho constante para o reajuste emocional que demandam. Frustrações, conflitos, vinculações extremadas e aversões congênitas de hoje são frutos dos desequilíbrios afetivos de ontem, a nos pedirem trabalho e restauração. É possível haja longa demora na aceitação geral da verdade por parte dos agrupamentos humanos, o que tange a isso, e a questão da reencarnação, que é o que justifica isso, em nos reportando ao mundo genético. Dia virá, porém, no qual todas as criaturas compreenderão que o espírito, onde estiver, conforme aquilo que plante em matéria de afetividade, isso também colherá. Ontem eu estava no centro na Moca e a gente estava conversando com um casal cujo filho mora nos Estados Unidos, casou com uma militar americana, médica lá, e ele disse que, por conta das idas do casal, pai e mãe para lá visitar os filhos, a neta que nasceu, e vice-versa, os filhos e a nora, o filho e a nora virem visitar os sogros que aqui estão, eles acabaram levando a ideia da realização do Evangelho no lar. E ele contava ontem que a médica e o marido convidaram, eles moram numa base militar americana em Seattle, lá no estado de Washington, que é a capital desse estado, e não Washington, capital do estado, mas o estado de Washington, que é no lado oeste, do lado do Pacífico, ao lado do Canadá, e eles convidaram o capelão da base para vir frequentar, assistir uma daquelas reuniões. E qual não foi a surpresa quando o cara meio assim, meio receoso, quando ouviu várias vezes a referência à palavra espírito, ao ir embora, pediu para eles tomarem muito cuidado com esse negócio de espírito. Eles morrem de medo de espírito. Aí que legal, americano, padre, e mostra que essa escola, infelizmente, ainda está muito refratária às ideias mais razoáveis e lógicas. Segunda questão. Estando as relações a dois associadas à ideia de felicidade, como entender o tanto de frustração que causam aos seres humanos? Diz a espiritualidade. As criaturas, para serem felizes, em se aproximando umas das outras, não buscam apenas o contato de agentes físicos, mas, acima de tudo, os recursos da alma. Quando na Terra estamos sempre à caça de valores espirituais inatingíveis através de objetos visíveis, como sejam, paga-se o automóvel, não para nos apossarmos de um monte de peças inteligentemente encadeadas, e sim para desfrutarmos a alegria de ganhar tempo. Adquire-se o livro não para retermos um tijolo de papel e tinta, e sim para colhermos nele a informação ou a cultura de que se faça mensageiro. Obtém-se a lâmpada não para que venhamos a guardá-la por mimo técnico, essa afeição de relíquia, e sim para que ela nos transmita a luz de que carecemos.
Consegue-se um par de óculos não para nos enfeitarmos com as lentes que o compõem, e sim para assegurarmos o necessário auxílio aos olhos no setor da visão. Compra-se o cobertor não para adornarmos o leito com os primores da indústria, e sim para que tenhamos por ele o calor suficiente que nos resguarde contra os golpes de frio. Assim também nas uniões afetivas para a consagração dos interesses mútuos de qualquer natureza. Procura-se no esposo ou na esposa, no parceiro ou na parceira, no amigo ou no sócio, não a pessoa física em si, mas a criatura que nos forneça compreensão e tranquilidade, estímulo e bênção, a fim de que tenhamos paz na execução das tarefas a que fomos chamados no currículo das lições da existência. Compreendamos que para nos prevenirmos contra o divórcio, separação, desajuste ou distância, convém doar aos corações que nos compartilham a experiência em sentido direto todo o amor de que sejamos capazes, porquanto só o amor garante as uniões serenas e duradouras, e somente aqueles que amam, mas somente aqueles que amam realmente, encontram em si próprios a energia precisa para se renovarem acima de quaisquer circunstâncias adversas e a força necessária para contar com Deus no desempenho do trabalho que a lei de Deus lhe traçou para a vida. Segundo o Espiritismo, o que representa a família no organismo social conhecido como humanidade? Diz Emmanuel, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta de improviso da própria tábua, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial. Isso é interessante, né? Nós permaneceremos numa determinada raça até alcançarmos o nível adequado de conhecimento. Aí somos remanejados para outro, em que assimila as experiências e carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. O templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. De conformidade com o mesmo princípio de sintonia, vemos dissômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. E isso nos leva a um tema tratado anteriormente, que é a influência espiritual, né? Nossas tendências, naturalmente, como um ímã atrai a limalha de ferro, como a esponja muitas vezes se impregna do líquido, atraímos para a nossa companhia aqueles que compartilham conosco dos nossos vícios, dos nossos hábitos, das nossas tendências. E como Emmanuel fala na mensagem Mediunidade e Hereditariedade, no livro Falou e Disse, muitas vezes essas criaturas acabam entrando pela porta da reencarnação nas relações, principalmente nos ambientes onde a droga, o álcool e o sexo se misturam, às vezes de uma forma inconsequente e irresponsável, e acabam resultando em gravidezes indesejadas e precoces. Então, no círculo da família, estamos retificando ou aperfeiçoando relações mal conduzidas em vidas passadas, diz a espiritualidade. Pelo trânsito da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. Por isso que a gente morre de medo de morrer, porque a gente veio para fazer muita coisa e fez muito pouco, e invariavelmente atraído pela nossa tendência que fala alto dentro de nós para nos arrastar para determinadas experiências. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis que nos mantêm em ambientes, em planos e subplanos espirituais, como aquele descrito pelo André Luiz, chamado umbral, né? Nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento
a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Retomamos assim, antes do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Às vezes, encontrando em algum daqueles que viveram conosco, que nos toleraram, nos aguentaram, invariavelmente até conhecendo as nossas mazelas, como, por exemplo, a mãe do André Luiz, do livro Nosso Lar, que na realidade foi uma mulher traída deslealmente pelo companheiro, pelo marido, dentro dos padrões da época em que viveram, na metade do século XX para trás, e na realidade ela, no plano espiritual, consegue a autorização de retornar, reencontrar o ex-marido, que também seria trazido à reencarnação, para que juntos possibilitassem a duas das entidades que se viciaram nos desvarios do sexo com o ex-marido, né, para que elas, na condição de filhas, pudessem, talvez, começar a ser amadas pelo marido dela, ex-marido dela, de uma forma diferente do que aquela forma sensual. E aí nós vamos ver aí na frente um negócio muito interessante, que o Freud, quando focaliza e situa, circunscreve todas as tendências, muitas vezes, de preferência de mães por filhos, de pais por filhas, isso muitas vezes está escondendo dentro do que ele chama de complexo de Electra e de Édipo, relações anteriores, obsessivas, atormentadas, resultando às vezes, ou derivando muitas vezes, como aliás o Brian Weiss fala nos seus livros, lá nos Estados Unidos é muito comum isso, no incesto, né? A relação mãe-filho, ou pai e filha, de uma forma assim, além dos limites que a moral já estabelece para algumas culturas. É desta maneira que comumente renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. No mês que vem nós vamos ver um conteúdo muito interessante que estamos construindo sobre os transtornos mentais obsessivos e patológicos. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo das nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Ou seja, nada que acontece aqui no âmbito chamado família tem origem no nada. Tudo tem uma correspondente causa que nos faz reencontrar nessa dimensão, pagando aquilo que aqui criamos em existências passadas, os débitos perante a nossa consciência, que é a expressão da lei de Deus em nós. Diante disso, os integrantes da família consanguínea não são estranhos. Olha aí que legal isso. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual. O que é essa família espiritual? Na realidade, quando nós começamos, como vimos nos conteúdos anteriores, a nossa caminhada evolutiva, simples e ignorantes, questão 607A do Livro dos Espíritos, nos fala que nós nos tornamos espíritos após uma súbita transformação, provavelmente o acesso à capacidade de pensamento contínuo, e nessa simplicidade e ignorância vamos dando vazão a todo aquele conteúdo da nossa memória integral, que a gente chama de inconsciente, chama de instinto, que na verdade é o conjunto de reflexos condicionados em múltiplas existências e experiências, e nos comprometimentos que vamos assumindo com seres humanos, na vazão e no extravasamento das energias sexuais, às vezes no exercício do egoísmo, do orgulho, no âmbito talvez das relações possessivas que caracterizavam esse ser ainda primitivo, na realidade nós vamos construindo a chamada família espiritual, sediada além da existência física, porque ela se compõe, recompõe lá, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que lhe comungam o clima, porém, arraigadas nas vidas passadas e todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, comumente amigos e inimigos para o ajuste ou os reajustes indispensáveis ante as leis dos destinos. Então, essa família que nos trouxe, ela na realidade filtrava a família espiritual.
E essa família espiritual ela vai se aperfeiçoando ao longo das eras para, na realidade, compor a chamada família universal, onde os seres humanos efetivamente vão se sentir como irmãos, filhos do mesmo pai. O clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva sobre os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Evidentemente, essa visão não é acessível a qualquer um, né? Até porque a gente vê a degradação, a degeneração, a destruição da família nos últimos 30 anos aqui na Terra. Aparentemente surge agora uma geração de espíritos que já vem com um comportamento mais, de uma certa forma, responsável em relação a filhos, em relação à esposa, em relação ao marido, né? Isso a gente tem visto aí, a gente tem convivido com pessoas que compuseram famílias recentemente e vemos assim a participação, a reciprocidade nos compromissos e comprometimentos, né? Questão número 6. Trata-se de uma regra absoluta, esse negócio aí da organização da família. Excetuam-se os planos organizados para as obras especiais. Então, às vezes, nós nos reencontramos com desafetos que não fazem parte ainda daquela família espiritual, né? Às vezes com tarefas definidas, não faremos parte necessariamente daquele ritmo de vida daquela família, porque somos diferenciados porque viemos com uma tarefa. Chico Xavier, por exemplo, é um exemplo, né? Nós vemos ali uma família de 16, 15 irmãos, mas tirando o Chico Xavier, que teve assim uma direção, o restante teve comprometimentos, doenças, desentendimentos, dentro de uma época compatível com aquilo que eles acreditavam sobre a influência do catolicismo ou não, e também tem uma influência relativamente pequena hoje, principalmente, né? Mas que ainda permanece atavicamente preso ao nosso passado, à nossa herança mental de outras eras, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Caso de uma Madre Teresa, de um Papa Francisco, né? A gente vê, não se ouve falar em família deles, quem são, né? Mas na verdade eles são a diferença naquele meio. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência. Ou seja, que está dito lá atrás nos conteúdos já produzidos aqui, na realidade é a reencarnação no corpo que ostentaremos, no grupo familiar em que ressurgiremos, está nos oferecendo a oportunidade de recolocarmos a nossa sintonia nesses clichês de consciência, muitas vezes desarmônicos, que nós, na verdade, mantemos por dentro de nós, no sentido de alcançar justamente o equilíbrio que falta, no trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal o conjunto dos princípios germinativos, que nos forjam os alicerces de novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo, porque 50, 60, 30, 20 anos nada representam perante a eternidade. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, se pode mudar tudo a todo instante, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Questão número 7. Essa visão justifica os conflitos existentes no grupo familiar? A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram um contrato de serviço antes da reencarnação. Geralmente é uma combinação feita lá. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso, ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio,
convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, um programa de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana. Por isso que o modelo hoje ainda, de uma certa forma, dominante, é o modelo do passado, né? Precisa ser revisto para nós, evidentemente, nos compenetrarmos do que significa família, do que significa casamento, do que significa paternidade. Ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Esposo e esposa reconhecem para logo que não são os donos exclusivos da empresa. Sogro e sogra, cunhados e tutores, os agregados, fazem parte do pacote. Consanguíneos são também sócios comanditários, cobrando juros do capital afetivo que emprestaram, e os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício, ou seja, um negócio bastante dinâmico. O tempo que durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, que a gente nunca imagina mesmo quando vai entrar no casamento, né? Previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges desprevenidos, não sabiam o que era aluguel, não sabiam o que era condomínio, não sabiam o que era plano de saúde, de conhecimento elevado, não sabiam o que era remédio, né? Começam a experimentar fadiga e desânimo, quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimentos de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. Família resulta da união de dois seres através do casamento. Tudo bem. O que candidatos devem ter em mente? Não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposas alguém que te constituiu o mais belo dos sonhos, e se te encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, uma decepção total, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor, e tão somente por amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência, que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E não te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para a mais alta em plenitude de amor eterno. Entendendo o chamado casamento como instrumento de aperfeiçoamento dos seres, como tirar objetivamente proveito da experiência? Imperioso que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, que é muito difícil, né? São pessoas que vêm de formações diferentes. De vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega ao outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no reajuste, no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém
sem ferir a si mesmo. Milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes digam respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Se a organização obedece a um planejamento espiritual, como dito há pouco, como entender a gravidez fora do casamento? Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se derrama do ser. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referindo-nos aos parceiros de existências passadas, ou mais claramente aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação em muitos casos pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses que então se matriculam na escola laboriosa de laboriosas responsabilidades. Ou seja, esses caras da retaguarda aqui, que muitas vezes empurram o casal para as relações meio que alucinadas e resultam na gravidez antecipada. A doação de si mesmos à comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação não os exonera dos vínculos kármicos, ou seja, aquele que vai nascer e está preso mesmo aos indivíduos que os trazem de volta pelos compromissos do passado, para aqueles seres que trazem a luz do mundo. Nesse caso, a tarefa da maternidade e paternidade se assemelha a qualquer outra. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Por isso que na infância, a nossa formação de personalidade do 0 ao 7 é muito mais baseada nas impressões, nas observações que fazemos nas relações que testemunhamos aos nossos pais, infelizmente muito mais traumatizantes do que estimulantes, A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-as em si própria como elementos básicos de conduta que a psicóloga a doutora Maria Antonieta falou, que invariavelmente, inconscientemente, os casais repetem os erros e equívocos dos pais, que na realidade representaram para eles situações assim, de grande tensão, de grande conturbação na formação da personalidade. Os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo
a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são os companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzir-os a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas, na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Assim, toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadarmos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossos exemplos ou demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Ocorrendo a separação, como ficam os filhos? Diz a espiritualidade. Em sobrevindo semelhante crise, haja no parceiro largado em desprezo uma revisão criteriosa do próprio comportamento para verificar até que ponto haverá provocado a agressão moral sofrida da separação, do abandono, e embora se reconheça culpado ou não, que se renda antes de tudo a desculpa incondicional, que é o tal do perdão, falado por Jesus e mostrado hoje como sendo um elemento assim que pode ajudar a regredir ou involuir processos patológicos graves. Ante o ofensor, fundindo no coração os títulos ternos que tenha concedido ao companheiro ou à companheira da comunhão sexual, no título de irmão ou irmã, de vez que somos todos espíritos imortais, interligados perante Deus através dos laços da fraternidade real. Aprenda ao parceiro moralmente lesionado que só pelo esquecimento das faltas, que é o perdão, uns dos outros é que nos interessaremos a definitiva sublimação, e que nenhum de nós, os filhos da terra, está em condições de acusar nos domínios do sentimento, porquanto os vitoriosos de hoje podem ter sido os caídos de ontem, e os caídos de hoje serão possivelmente os virtuosos de amanhã, a quem tenhamos talvez de rogar apoio e bênção, quando a justiça eterna nos venha descerrar a imensidão de nossos débitos acumulados em existências que deixamos para trás nos arquivos do tempo. Homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem acima de tudo para eles, agasalhando-os sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de nova companhia. Isso porque, podendo usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações, não se arriscam a agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Como entender os conflitos entre pais e filhos? E aí, muitas vezes, isso nasce daquilo ali. A mãe que usa o filho para atacar o pai, que usa o filho muitas vezes para descontar sua própria frustração em relação ao casamento falido, em relação ao pai, E o que vai fazendo acontecer é criar dentro daquela personalidade de informação, hostilidade e antagonismo que vão naturalmente extravasar na adolescência, na juventude e na vida adulta. Quase sempre na Terra, os sentimentos que nos agridem naqueles que se nos associam à existência física são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito recente ou remoto, a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipinianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enlear almas queridas no nosso carro sentimental, laços esses que passam a reclamar-nos o preciso desfazimento para que a mútua libertação nos felicite. O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas, a suplicar-lhe agora apoio necessário a fim de exonerar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança.
E a filha, imensamente ligada ao espírito paternal, em sérios obstáculos para se desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que lhe acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável a fim de desembaraçar do egoísmo com que se lhe empiscou a influência em nome do amor. Quanto aos choques e quantos atritos até que se estabeleçam as concessões recíprocas, através de vários ajustes kármicos em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligam. Se trazes contigo esse ou aquele filho em conflito, ou se te encontras à frente de pais difíceis, nunca te irrites nem condenes. Ama-os, quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles, e de que nem eles, nem nós, fomos criados para o cativeiro afetivo, mas sim para sermos responsáveis e livres, de modo a trabalharmos conscientemente no aprimoramento da vida ante a sublimação do amor imortal. E quando esses conflitos são recíprocos, bilaterais, o ódio é mútuo, como entender? Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais. As leis da vida englobam-lhes a individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Apresentamos sumariamente princípios básicos do universo. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, à maneira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena do serviço terrestre, com acesso na escola sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil que se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais, então que negócio de não pedir para nascer, morreu, através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, para que os trouxessem de novo a oficinas de valores físicos de cujos instrumentos se mostravam carentes, a fim de seguirem rumo certo ou correto no encalço da própria emancipação. Há quem defenda que as conturbações familiares observadas no mundo atual derivam da evolução tecnológica. É possível. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Não lhe será lícito, contudo, tão fácil seguir adiante com as ideias da meninice, de vez que habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se aos componentes os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto ou simpatia e aversões simultâneas. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete no setor educativo e, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando em espinheiral magnético de vibrações contraditórias
no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos excessos do lar, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. As relações casuais, tão comuns hoje cada vez mais, comuns na atualidade, apenas retarda a libertação do ser dos compromissos antigos. Não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnados que estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente de vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos os outros qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderável. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, que Emmanuel chama isso de lesão afetiva, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. É dada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, ou debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Deve-se sustentar a união chamada infeliz? Não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grave em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas, ou seja, nós não fugiremos de nós mesmos dos nossos compromissos. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura do sofrimento. E enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não eliminamos na origem do mal. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo, e assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se lhes recapitulam
em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, como ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto no tempo certo. É possível ter-se uma ideia de quem são os afetos de hoje? A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes da nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel que nos cabe agora relevar e retificar. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, bastas vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições, incompatíveis com os anseios de ventura que lhe palpita na alma. Esse mesmo jovem, o rapaz distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Toda vez que amamos alguém, nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não vínhamos, estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado, não só a cobrar-nos o pagamento de certas contas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. No modelo convencional e tradicional da família, observa-se pessoas que procuram exercer um controle obsessivo ou discreto nas decisões dos que a compõem. Que posicionamento adotar? Inclinação mais do que justa, porquanto muito instintivamente desejamos para os outros alegrias semelhantes às nossas. Urge considerar, portanto, ou entretanto, que Deus não dá cópias. Dos pés à cabeça e de braço a braço, cada criatura é um mundo por si, gravitando para determinadas metas evolutivas em órbitas diferentes. À face disso, cada pessoa possui necessidades originais e tem o passo marcado em ritmo diverso. A vida, como sucede à escola, é igual para todos nos valores do tempo. No entanto, cada aprendiz da experiência humana, qual ocorre no educandário, estagia provisoriamente em determinado caminho de lições. Aquele companheiro terá tomado corpo na terra a fim de casar-se e construir a família. Outro, porém, ter-se-á incorporado no plano físico para a geração de obras espirituais com imperativos de serviço muito diferentes daqueles da procriação propriamente dita. Essa irmã terá nascido no mundo para a formação de filhos destinados à sustentação da vida planetária. Aquela outra, todavia, terá vindo ao campo dos homens a fim de servir a causas generosas em regime de celibato. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os entes amados, saibamos consagrar-lhes em silêncio respeitoso caminho, e se quisermos auxiliá-los, oremos por eles, rogando a sabedoria divina os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe, no íntimo de todos nós, aquilo que mais convém ao burilamento e à felicidade de cada um. Quem são e por que surgem na família os filhos com problemas psiquiátricos ou psicológicos, os que vêm com síndrome do pânico, transtorno bipolar, o tal da esquizofrenia, né? Diz o Emmanuel: nunca te inclines a considerá-los transviados ou delinquentes. São amigos de existências passadas e que trouxeste ao presente pelos prodígios do amor, a fim de que se renovem. Muitos deles se faziam teus associados de lutas noutras encarnações.
e em muitas outras reencarnações se perderam em espinheiros de angústia ou se internaram em túneis de sombra, direta ou indiretamente, olha aí, por tua causa. Dementados nos pesadelos e nas lágrimas da culpa, fora do plano físico, suplicavam asilo, o asilo que lhes ofereceste no lar, onde jazem hospitalizados em teu carinho, e geralmente os pais ficam se perguntando o que é isso, de onde veio, não é? Auxilia-os com o amparo da ciência do mundo, porque a ciência do mundo verte originariamente da providência divina em favor de todas as criaturas, mas não esqueças aplicar em auxílio deles a terapêutica do amor, esquematizada em tolerância e bondade, ternura e compreensão, a única suscetível de sanar o desequilíbrio espiritual, onde o desequilíbrio espiritual aparece. Nós temos conhecimento de um caso que apareceu aí no Casa do Caminho, né? De um jovem que, na realidade, conta num livro que ele escreveu, baseado na sua própria experiência, que até os 19 anos a vida dele foi, na realidade, normal. Os pais não eram nenhum Brastemp, tinham lá suas diferenças e tal, e ele, aos 19 anos, tinha se formado num curso técnico, tinha seu primeiro emprego, estava na faculdade, tinha uma namorada e uma moto, que era tudo que ele queria. De repente, os pais o procuram para informar-lhe que eles iam se separar. O chão desapareceu dos pés dele, ele, na realidade, uma semana depois, estava sendo assim, imobilizado, levado para um hospital, onde foi sedado para conter a sua própria desarmonia, e, por fim, o diagnóstico de transtorno bipolar. Ou seja, o impacto emocional daquela revelação, ele sabia que os pais não eram nenhum Brastemp, mas olha que interessante como as energias de uma mesma estrutura, quando de uma certa forma rompidas abruptamente, né, provocam naqueles que de uma certa forma se alimentam daquela atmosfera toda um desequilíbrio de tal ordem que, na verdade, a mente dele entrou em grandes desarmonias. Tornou-se um dependente de medicação específica, né? Os anos se passaram, ele conta que constituiu família, trabalhou normalmente, 20 anos depois ele não conseguia lembrar daquele dia que provocava nele assim um grande desequilíbrio, né? A gente não tem noção do que significa essa estrutura, mesmo uma estrutura onde a turbulência é o dominante, né? Não ouvides aplicar em auxílio deles a terapêutica do amor, que muitas vezes é o que falta na convivência, as pessoas pensam egoisticamente só em si. É possível que se erijam para teu coração por algum tempo na terra em graves desafios ao devotamento, seja criando-te incompreensões transitórias ou abatendo-se na sua sensibilidade por fardos de aflição. Ainda assim, lembra-te das concessões que os poderes da espiritualidade maior te fizeram, confiando em tua capacidade de abençoá-los e transformá-los para a vitória do bem. Os filhos são sempre professores de elevação e espiritualidade para a vida, que a vida te concede, para que te clareiem os domínios da alma. No entanto, os filhos doentes são mensageiros de amor, que Deus te envia, para que o amor se desentranhe de qualquer forma do egoísmo inquistante e se inflame de luz na luz da sublimação. Afirma o Espiritismo que mesmo os filhos adotivos, olha aí, foram ligados outrora à família que os recebe. Como pode ser isso, né? Muitos de nós, nas instâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembaraçados no mais além, ou desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e de consciência desperta lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo, e quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura, mas nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias,
tão somente nos permite desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso. Habitue-te a dialogar com eles, tão cedo quanto possível, ou seja, a verdade tem que ser dita lá embaixo, no começo, para que se desenvolva no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por relações à base da violência, porque aí a criatura entra em colapso psicológico e emocional. Que explicação do Espiritismo, ou que explicação o Espiritismo dá para os que nascem portando mutilações congênitas? São nossos irmãos mutilados nos próprios sonhos. Exaltavam a força da liberdade, no entanto desarvoravam-se na indisciplina e se enrijeceram na violência, em que se articulam o desespero e a perturbação. Dedicavam-se ao amor, entretanto cristalizavam-se na afeição possessiva, enovelando-se nas teias da delinquência. Consagravam-se à atividade, mas abraçaram os movimentos da ambição desregrada e caíram em avareza e penúria de espírito. Cultivavam a justiça, todavia, agindo sem misericórdia, tresmalharam-se nas pedras da tirania da impressão. Iluminavam-se de boas intenções, contudo, ainda incapazes de integração com as leis divinas, que consideram o bem de todos, apagaram raciocínios brilhantes nas sombras do remorso. Após a desencarnação, são portadores de complexo de culpa que carregam em si os remanescentes dos atos infelizes a que se empenharam. Lamentam os braços de que se serviram para ofensa ao próximo e a si mesmos. Lastimam os pés que os transportaram para a consumação de delitos nos quais dilapidaram os interesses de legiões de pessoas. Menosprezavam os órgãos de comunicação afetiva com que enlouqueceram corações sensíveis, ao satisfazerem apetites inferiores, sem qualquer noção de responsabilidade em nome do amor, e deploram as engrenagens do cérebro com que realizaram os próprios suicídio para se reencontrar no além mais perturbados e desditosos. Claramente inabilitados para a vida nas esferas superiores e suficientemente infelizes para serem enviados a qualquer esquema de punição, já que a própria mente descontrolada lhes recomenda em benefício próprio a hospitalização carcerária, tão somente se lhes descortina uma estrada ao suspirado reequilíbrio, o retorno ao corpo terrestre, a fim de que o remédio da regeneração no veículo do esquecimento temporário lhes seja administrado pelas forças da vida, na reconstituição gradativa dos recursos que desgastaram ou destruíram pela autodeterminação no curso do tempo. O que deve pensar aquele que se vê numa união enferma? Às vezes, depois dos votos de ternura e fidelidade, quando as promessas se encaminham para as realizações objetivas, os sócios de base da empresa familiar encontram obstáculos pela frente. Um deles terá adoecido e falta no outro a tolerância necessária. Surge a irritação e aparece o ressentimento. Em muitas ocasiões, o trabalho se amplia em casa e um deles foge à cooperação. Surge o cansaço e aparece o desapreço. Hoje, queixas. Adiante, desatenções e lágrimas. Amanhã, rixas. Adiante ainda, amarguras e acusações recíprocas. Se um dos responsáveis não se dispõe a compreender a validade do sacrifício, aceitando-o por medida de salvação do instituto doméstico, eis a união enferma ameaçando ruptura. Nesse passo costumam remontar do caminho laços e afinidades de existências do pretérito, as chamadas almas gêmeas, convidando esse ou aquele dos parceiros para uniões diferentes. E será indispensável muita abnegação para que os chefes da comunhão familiar não venham a desfazer de toda a união já enferma, partindo no rumo de novos ajustes afetivos. Entende-se claro que o divórcio é lei humana, que vem unicamente confirmar uma situação que já existe, que se calamidades da alma pendem sobre a mesa, não se dispõe de outra providência mais razoável para recomendar além dessa. Entretanto, se de vez nos problemas da união
doente e principalmente se tem crianças a proteger, tanto quanto se faça possível, mantenha o lar que edificasse com as melhores forças do Espírito. Realmente, os casamentos de amor jamais adoecem, mas nos enlaces de provação redentora, os cônjuges solicitaram antes do berço determinadas tarefas em regime de compromisso perante a vida infinita. Como nos posicionarmos diante do divórcio? Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo o casamento difícil, que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência à vista de erros perpetrados em outras épocas. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma, eira desencorajada à face dos empeços que lhe desdobram-se à frente. Por vezes o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, seja através do menosprezo, do desrespeito, violência ou deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, melhor dizendo, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio baseado em razões justas é providência humana e claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. E quando um dos parceiros se torna alvo do menosprezo do outro? Diante de filhos ou parentes outros que se valem de títulos domésticos para menosprezar-te ou ferir-te, nem por isso deixes de amá-los. São eles presentemente na terra, quais os fizemos em outras épocas. E os defeitos que mostrem não passam de resultados das lesões espirituais causadas por nós mesmos em tempos outros, quando lhes orientávamos a existência nas trilhas da evolução. É provável tenhamos dado um passo à frente. Talvez o contato deles agora nos desagrade pela tisna de sombra que já deixamos de ter ou de ser. Isso, porém, é motivação para auxílio, não para fuga. Atentemos ou atentos aos princípios do livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém te impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. Divórcio é medida perfeitamente compreensível e humana, toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, conquanto se erigem uma moratória de débito para resgate em outro nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com um proveito preciso. Reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. A questão do adultério ainda representa um desvio perturbador dos compromissos afetivos sociais entre os seres humanos. Como entendê-lo?
Dir-se-ia que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que a pessoa, ou melhor, que pessoa alguma na Terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Penetre cada um de nós os recessos da própria alma e se consegue apresentar comportamento irrepreensível no imediatismo da vida prática ante os dias que correm, indague-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração no período da reencarnação em que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e em sã consciência verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Desses embates multimilenares, restam ainda por feridas sangrentas no organismo da coletividade o adultério, que de futuro será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se por fim com remédio adequado, e a prostituição que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. Evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E com semelhantes ocorrências surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes mascarando a licenciosidade. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Divergências religiosas no âmbito da família são determinantes até de separações. Como a pessoa deve conduzir-se diante disso? Porque o mundo espiritual lhes respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas sem ferir-lhes a iniciativa, muitos entram em dúvida, balançando o coração entre um anseio de fuga e o acatamento ao dever. O espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado às realidades da reencarnação. Sabe que ninguém assume obrigações à revelia do foro íntimo e ninguém renasce sem motivo nessa ou naquela equipe familiar. Seja atendendo a exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica, o espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior e por isso não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica, tão só porque aí não encontra criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Aliás, exatamente aí, na forja dos inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Cônjuge difícil, pais incompreensivos e irmãos enigmas, filhos problemas, constituem na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles é que avaliamos as nossas próprias claudicações de modo a corrigi-las. Indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome de obrigação. Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Sempre que nos reconheçamos desambientados na família do mundo, à face dos princípios espíritas que os entes queridos não se mostrem, de imediato, dispostos a abraçar, estamos na posição do devedor entre credores vários, com a valiosa possibilidade de ressarcir nossos débitos, ou na condição do aluno em curso intensivo de burilamento individual, com a bendita oportunidade de adquirir atestados de competência em diversas lições. E diante dos que dizem não acreditar em nada, a missão mais alta entre os homens, sem dúvida, principia nos testemunhos pequeninos de serviço e abnegação no círculo estreito em que se forma a personalidade. Teu lar, tua escola. Aí dentro,
Será professor e aluno ao mesmo tempo. Erguer-te-ás na cátedra do dever cumprido e transmitirás o ensinamento vivo do bom exemplo aos que te acompanham. Por outro lado, ouvirás talvez aí, nesse abençoado cenáculo de aperfeiçoamento moral, frases agressivas ou conceitos ferinos que desconheces na vida pública, a fim de que aprendas paciência e humildade no trato da purificação. As manifestações de desagrado ou corrigenda que aguardaste inutilmente dos teus maiores adversários, provavelmente recolherás em casa, pelos que mais amas. Entretanto, exercitar o devotamento e prosseguir adiante no cultivo da tua fé. Não te lastimes nem discutas. O embate palavroso deixa o coração encharcado de fel. A opinião dos outros a teu respeito é construída ou retificada à custa das tuas próprias demonstrações de tolerância e bondade. Se a incompreensão te rodeia, serve sempre. Sofre-se injúria ou perseguições, serve ainda. Se tudo parece contrariar-te, aspirações e desígnios, serve mais. Não descreias de Deus, que te segue e te vê, pela força do exemplo, e vencerás. Como tratar os parentes doentes? Segundo o critério da imortalidade. Irmãos enfermos não são unicamente aqueles que a radiografia revela ou que a experiência médica registra. Além das moléstias que se manifestam no corpo físico, temos ainda aquelas outras que se entranham na alma, por enquanto arredadas da patologia comum. Se consegues assim perceber os sofrimentos daqueles que se te vinculam à existência, conserva-os contigo tanto quanto puderes. Quanto mais pesem o orçamento de tempo e possibilidades a que te prendas, mais necessitados se mostram de proteção e segurança. Em muitas ocasiões, talvez possas situá-los em recintos pagos com o beneplácito de tua bolsa. Entretanto, não vacilamos em reformular o apelo à tua misericórdia para que os mantenhas no calor da própria ternura. São eles filhos imobilizados no leito, a te pedirem socorro. Ascendentes que se valeram ou se fizeram valentudinários e te rogam assistência, enquanto aguardam a cirurgia da morte. Companheiros encarcerados em moléstias difíceis ou irmãos outros em transes graves da vida orgânica. Além deles, encontramos ainda os doentes mentais, supostamente sadios, aqueles que passaram a evidenciar o comportamento infeliz. Os caídos em experiências amargas no campo afetivo, os desmemoriados diante das obrigações que assumiram e os que carregam obsessões ocultas que lhes desfiguram a imagem. Diante dos parentes enfermos, se te reconheces com saúde e equilíbrio a fim de observá-los, compadece-te deles e guarda-os no clima da própria presença, quanto isso se faça possível. Todos eles são a continuidade dos nossos débitos ou prolongamentos de nossa própria ternura. Como entender a questão das inversões sexuais? Sempre valiosa a contribuição da psicologia em socorro de quantos se identificam no mundo em situação paranormal nos domínios do afeto, particularmente quando ensina aos pacientes a conquista da autoaceitação. Entretanto, sem os princípios reencarnacionistas definindo a posição de cada espírito segundo as leis de causa e efeito, qualquer tipo de assistência às vítimas de desajustes psicológicos resultará incompleto. Nesse sentido, é preciso recordar que todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a outrem repercutem sobre nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Esse terá traumatizado almas queridas com os assaltos da ingratidão e se corporificou de novo no plano terrestre, suportando os chamados desequilíbrios congênitos. Aquele provavelmente haverá precipitado corações sensíveis em despenhadeiros do sentimento e renasceu carregando frustrações sexuais irreversíveis para todo o curso da própria existência. Outro perseguiu criaturas irmãs do sexo oposto, mergulhando-as em desespero e delinquência, e terá voltado à Terra em condições inversivas. Outros terão solicitado a própria internação em células morfológicas de formação contrária aos seus impulsos mais íntimos, de modo a se isolarem transitoriamente para o desempenho de tarefas determinadas e nem sempre toleram as provas e empeços da própria escolha. E outros ainda, muitos, impuseram suicídios e crimes
traições e deserções a pessoas que lhes hipotecavam integral confiança, retornam à experiência física sofrendo tribulações complexas que variam conforme o grau da culpa com que dilapidaram a harmonia de si mesmos. Como auxiliá-los? Diante dos nossos irmãos de humanidade em problemas sexuais, saibamos administrar-lhes amor e esclarecimento ao invés de menosprezo ou condenação. Normalidade física não quer dizer no mundo que os nossos débitos das existências passadas fiquem extintos. Em razão disso, muitas vezes é possível que amanhã estejamos rogando amparo justamente àqueles aos quais hoje estendemos auxílio. Lembremos-nos de que Allan Kardec formulou a questão 202 em O Livro dos Espíritos, indagando da espiritualidade superior, quanto à preferência dos amigos desencarnados ante o renascimento no mundo, a perguntar para que setor da vida humana mais se inclinavam, se para o campo do trabalho do homem ou da mulher. E os mentores da codificação kardeciana responderam convincentes: isso, na essência, não lhes importa. Vale sim para eles, acima de tudo, a prova que lhes compete experimentar. Aceitando o que foi dito como válido, como vencer o desafio chamado família? Lembrando-se que, primeiro, a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar, onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Finalmente, o que não esquecer no tocante à experiência doméstica? Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Aconselhe a criança e ajude-a na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? E, finalmente, muitos crimes e suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Opa, e aí está o livro da filha.